Eu sou Cecília Martins, socióloga e especialista em saúde do trabalhador e ecologia humana. Trabalho no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador da Freguesia do Ó e na DEVISAT, Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador na Covisa. Eu estou hoje aqui com vocês para trabalharmos os conteúdos do módulo 2 do nosso curso Saúde do Trabalhador na Rede. E o módulo 2 nós vamos falar sobre a categoria trabalho como um determinante do processo saúde e doença. Principais conteúdos que nós vamos trabalhar. O trabalho como uma construção social. O trabalho e a saúde como um direito. A categoria trabalho como um determinante do processo saúde e doença. Novas formas de trabalho e de adoecimento. E o papel da RAS, da Rede de Atenção à Saúde, na promoção, prevenção e vigilância em saúde do trabalhador. Só mais 5 minutos. Quem é que já não disse isso na vida, naquela segunda-feira chuvosa, e você tem que sair para trabalhar? Aí você se pergunta, mas quem inventou o trabalho? O trabalho faz parte de uma das necessidades humanas e tem a sua origem com o aparecimento do ser humano. A partir do desenvolvimento de pequenas ferramentas de pedra, o homem começa a buscar meios para a sua subsistência. Então, quem inventou o trabalho? Fomos nós mesmos, os seres humanos. Mas qual a origem da palavra trabalho? Qual é o conceito? E para que serve o trabalho? Para quem serve o meu trabalho? Origem da palavra trabalho. A palavra trabalho tem a sua origem no vocábulo latino tripalium, denominação de um instrumento de tortura formado por 3 paus, palium. Desse modo, originalmente, trabalhar significava ser torturado no tripalium. Trabalho, na sua origem, ele vem da ideia da dor, do sofrimento, uso da força física. A história do trabalho. Podemos dividir a história do trabalho através do modo de produção como o homem desenvolveu ao longo da sua história, que são alguns regimes e formas de organização do trabalho. Nós temos o trabalho primitivo, o trabalho escravo, o trabalho feudal, o trabalho nos tempos capitalistas e o trabalho nos modos de produção comunistas também. Mas o trabalho tem a ver com o desenvolvimento das pessoas, da sociedade, das culturas. Então, as variantes políticas, culturais e econômicas da história transformaram o modo de como surgiu o trabalho. E, ao longo do tempo, o desenvolvimento da intelectualidade humana, ajudando a formar o homem que temos hoje. De homem primitivo, nós passamos a ser os tais dos homens modernos. Mas o trabalho foi se transformando ao longo desse tempo todo, e transformando o homem e transformando a natureza. Não esquecendo que a ideia de trabalho inicialmente era feito por escravos, eram feitos pela força física, por pessoas que eles chamavam de indivíduos menores dentro das sociedades. Isso ao longo da história do homem. Mas o desenvolvimento humano, o desenvolvimento intelectual humano, foi transformando o trabalho um pouco mais próximo ao que nós temos hoje. Hoje, o trabalho tem uma importância fundamental na nossa vida, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. Nós vamos ver um pouquinho isso mais para frente. As transformações do trabalho, ela foi passada e ela é passada de geração em geração, através da cultura que o homem produz, transformando a natureza e transformando a si mesmo. Portanto, o que é o trabalho? Fundamental você entender, e nós entendemos, que é uma atividade humana. Nenhuma outra espécie trabalha. Só o ser humano. Com o objetivo de produzir uma forma de obtenção de subsistência. Mas o trabalho é um meio, e ele não tem que ser um fim em si mesmo. E o trabalho também contribui para a construção do indivíduo, da sua identidade social. Ele interfere no cotidiano das pessoas e na construção dos grupos e nas relações sociais. Trabalho e emprego. Qual é a diferença entre esses dois? Trabalho é um esforço humano dotado de um propósito e envolve a transformação da natureza
através do dispêndio da capacidade física e mental. É toda atividade obrigatória. Engloba o trabalho assalariado, produtivo, artesão, agricultor, escritor, familiar e escolar. E o emprego? O que é o emprego? É uma relação estável, mais ou menos duradoura, que existe entre quem organiza o trabalho e quem realiza o trabalho. É uma espécie de contrato no qual o possuidor dos meios de produção paga pelo trabalho dos outros, que são os possuidores do meio de produção. Mas quem são os trabalhadores? São todos os homens e mulheres que exercem atividades para o sustento próprio ou de seus dependentes, qualquer que seja a sua forma de inserção no mercado de trabalho, nos setores formais ou informais da economia. São empregados registrados ou não, são servidores públicos, são avulsos, autônomos, terceirizados, temporários, cooperativados e desempregados. Trabalho na construção dos indivíduos e nas sociedades modernas. O trabalho contribui na construção do indivíduo, da sua identidade social, interfere no cotidiano das pessoas, na construção dos grupos e nas relações sociais. O trabalho ele ganhou uma dimensão importantíssima dentro das sociedades humanas. Mas esse mesmo trabalho que produz o seu sustento, que ajuda você nas suas relações sociais, esse mesmo trabalho que se tornou algo fundamental para os seres humanos, para todos os seres humanos, independendo da idade, do credo, da raça, do gênero, esse mesmo trabalho, ele também pode adoecer, ele também pode provocar desgaste, desequilíbrio e sofrimento. O trabalho, ele pode ser fonte de reconhecimento, de realização, de mudanças. O homem se transformou através do trabalho, através de conhecer melhor, de dominar a natureza, o que a gente chama de evolução humana, mas também o trabalho pode provocar sofrimento. E aí nós vamos na ideia do início, do começo da ideia do trabalho. Portanto, vamos discutir agora um pouco sobre o processo de saúde e doença. Como é? Será que a gente consegue equilibrar essa relação entre o sofrimento que o trabalho provoca? Segundo Dejur, todo o trabalho traz em si uma forma de sofrimento. Mas também ele deve trazer alguma forma de prazer, um retorno de algo que você criou, que você produziu. O artista, por exemplo, o músico, a bailarina, a dona de casa também trabalha. Embora o trabalho dela não seja remunerado, é uma forma de trabalho. A diferença está aí com relação à questão dos conceitos do trabalho. Mas vamos pensar um pouco como é que o trabalho, como ele pode se relacionar com a questão dos adoecimentos. O processo saúde e doença é determinado pelo modo como o homem se apropria da natureza, a um dado momento. A apropriação que se realiza por meio do processo de trabalho baseado no desenvolvimento das forças produtivas e nas relações sociais de produção. Então, a gente precisa olhar, observar como é que é essa relação entre a ação do homem na natureza para a necessidade, através do trabalho, para a obtenção das necessidades que ele tem, e os resultados que ele tem com essa ação na natureza. Então, essa é uma das primeiras questões relacionadas à questão do processo de saúde e doença. A outra questão tem a ver com os determinantes sociais da saúde. São as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham, ou características sociais dentre as quais a vida transcorre. Olhando aqui para esse gráfico, na verdade, sobre a questão de condições sociais, culturais e ambientais, o que a gente tem aqui? São vários determinantes nós temos que vai fazer com que você adoeça mais ou menos, tá? Então, por exemplo, nós temos a questão do ambiente de trabalho, nós temos a questão da educação, da produção agrícola, nós temos a questão da água, dos serviços, da habitação, das redes sociais e comunitárias de relacionamento, o estilo de vida das pessoas. Então,
Tudo isso são o que a gente chama de determinantes sociais, idade, sexo, fatores hereditários. Mas o que isso tem a ver com a saúde do trabalhador? A categoria trabalho como um determinante social da saúde. Porque além dos condicionantes sociais gerais, que é econômico, tecnológico, são os fatores de risco à saúde dos trabalhadores. Além dessas condições que nós já mostramos no slide anterior, com o gráfico que a gente mostrou, a organização do trabalho, a exposição às cargas e os riscos de acidente no seu ambiente de trabalho ou no seu processo de trabalho, elas são fundamentais. Vou fazer uma relação entre uma coisa e outra. A gente colocou ali, nos nossos determinantes sociais, por exemplo, transporte. A forma com que você chega ao seu trabalho já é um condicionante social. Se você vai de ônibus, se você vai de metrô, se você já chega cansado, muitas vezes o trabalhador já chega cansado dentro do seu local de trabalho. Isso vai interferir, sim, no seu trabalho. E ele chegando ao ambiente de trabalho, vamos pensar um pouco num ambiente que tenha riscos de acidente. Por exemplo, ele trabalha num ambiente que tenha riscos químicos, por exemplo. Tá? Numa fábrica que fabrica tinta ou alguma coisa assim. Então, se ele não estiver absolutamente protegido, com equipamentos de segurança, com exaustão nesse ambiente de trabalho, se o processo de trabalho dele, os equipamentos e os meios de trabalho não estiverem adequados à saúde dele, ele pode adoecer. Porque ele, além dele vir numa carga que é social, na questão do transporte, de chegada ao trabalho, ele ainda vai encontrar um ambiente de trabalho desorganizado, sem nenhuma proteção, é uma somatória para um adoecimento desse trabalhador. Esse foi só um exemplo que eu dei. Mas o trabalho é um direito. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade infantil, a assistência ao desempregado. O trabalho, ele é um direito do trabalhador. E a saúde, como diz na Constituição, também é um direito do trabalhador. A saúde é um direito de todos, um dever de Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas, que visam a redução do risco da doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Mais adiante. Mas se o trabalho é um direito do trabalhador, a saúde é um direito do trabalhador, todas as condições sociais, a educação, a habitação, a alimentação, são também direitos sociais, do que adoecem os trabalhadores? Hoje, principalmente, nós estamos vivendo um momento que é um momento de grande eclosão da tecnologia. Hoje nós temos uma série de trabalhadores que trabalham com teletrabalhos, uberização. Hoje nós saímos de um trabalhador que trabalhava um pouco proletariado, que trabalhava na fábrica, que empregava força física. Ainda existem essas formas de trabalho na humanidade. E aí, com o desenvolvimento da tecnologia, com a globalização que a gente vai ver agora, daqui a pouco, a humanidade foi formando e foi criando um novo trabalhador, que nós podemos até chamar do trabalhador virtual. Em todos esses processos de trabalho, existe o adoecimento, existe também o prazer no trabalho. Mas vamos ver. Voltando a falar da questão da globalização, e para poder entender essa questão da tecnologia, como é que a tecnologia hoje interfere tanto nas relações de trabalho. O que é a globalização? É um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural, política, que teria sido impulsionado pelo barateamento dos meios de transporte e a comunicação dos países no século XIX, no século XX e XXI. Então, o processo de globalização do mundo, o mundo está mais interligado, o mundo está mais conectado. Ele trouxe grandes avanços na saúde, na medicina, na educação, mas ele trouxe também ainda, ele trouxe ainda vários outros tipos de adoecimento e desconstrução dos processos de trabalho. Por exemplo, nós temos um desemprego estrutural,
Nós temos uma flexibilização, uma terceirização, empregos precários, informalidade, aumento da jornada de trabalho, um acúmulo de funções, o descumprimento de regulamentação de proteção e segurança no trabalho. O que eu quero dizer para você nesse momento é, o homem, dentro do seu processo de existência, ele foi evoluindo, ele foi criando novas formas de se apropriar da natureza, novos mecanismos de trabalho. Só que eu acho que, ao longo do desenvolvimento do ser humano, ele esqueceu um pouco que o trabalho, ele não é um fim em si mesmo, mas ele é um meio. E ele existe para quê? Para transformar e para que a humanidade seja melhor do que ela já foi. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Vamos olhar um pouco aqui na questão do adoecimento relacionado ao trabalho. Então, nós temos 3 categorias. A primeira, trabalho como causa necessária, ou seja, o trabalho é a fonte do adoecimento, tá? A relação causal ou nexo causal diretamente imediato, tá? Por exemplo, um trabalhador pode ser, a gente está falando sobre acidente químico, por exemplo, ele pode ser intoxicado por chumbo, porque as condições de trabalho em que ele está colocada fez com que isso acontecesse, tá? Então, essa é a primeira categoria que a gente faz direto a ligação entre o trabalho que ele faz e o adoecimento que ele teve ou o acidente de trabalho que aconteceu com ele. A outra categoria que é importante a gente analisar é o trabalho como um fator contributivo, mas não necessário ao fator de risco. Por exemplo, alguma varizes nos membros inferiores. Varizes é uma doença, ela é hereditária, ela é provocada por várias questões e tal. Mas a costureira, que trabalha, por exemplo, durante 8 horas sentada, tem poucos intervalos, com certeza a probabilidade dela agravar essa doença dela é maior ainda. Se ela não tiver uma cadeira apropriada, se ela não tiver onde colocar os pés para descansar, se ela não tiver intervalos, tá? Então é importante identificar que é uma doença que existe, que já é uma questão que está ali colocada, mas ela pode ser. Mas o trabalho, dependendo do processo e da forma que ele estiver organizado, ele pode contribuir para isso piorar. E o trabalho como um provocador de um distúrbio latente ou agravador de uma doença já existente, por exemplo, uma bronquite crônica. As pessoas que têm bronquite e que trabalham, por exemplo, num ambiente que tenha muito vapor, por exemplo, numa lavanderia, uma lavanderia industrial em que o vapor, o calor, a abertura da máquina de lavar, que sai aquele vapor, essa pessoa terá também a sua saúde agravada. Então é importante, quando a gente identificar, para a gente poder identificar essa relação entre adoecimento relacionado ao trabalho, é importante a gente pensar assim, aonde que essa pessoa trabalha, o que ela faz, o que ela já teve, onde que ela já trabalhou, é o que a gente vai falar um pouco agora, tá? Mas antes, eu vou destacar aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis no trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração no trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim, a sua saúde, a saúde de sua família, a sua existência compatível com a dignidade humana. Todo ser humano tem direito a se organizar em sindicatos e nele ingressar para a proteção dos seus interesses. E é pensando nesses direitos que nós pensamos e organizamos esse módulo do curso. Por quê? Você que trabalha numa UBS, que trabalha num CAPES, que trabalha num hospital, que trabalha numa unidade de atendimento aos usuários da saúde, é fundamental quando uma pessoa, uma mulher, um homem ou um jovem entre nessa unidade de saúde solicitando um atendimento, é fundamental que o profissional que a atenda compreenda a importância de colocar na ficha de atendimento aonde essa pessoa trabalha, o que essa pessoa faz. A categoria trabalho é fundamental para a gente conseguir identificar adoecimentos que essa pessoa possa ter. Quando você formar grupos também de mulheres,
grupos de gestantes. É importante também pensar, assim, dentro dos serviços, há muitos grupos como esse, aonde que essa mulher que está gestante trabalha, o que que ela faz, como que é o processo de trabalho dela, porque às vezes alguma queixa, alguma coisa que ela pode estar apresentando, às vezes nem tem a ver com a gravidez, mas tem a ver com o adoecimento dela no trabalho. Portanto, diante da diversidade de situações de trabalho, padrões de vida, a rede de atenção à saúde deve estar preparada para caracterizar as relações entre a queixa do usuário, dos serviços de saúde e a sua possível relação com o trabalho que realiza ou realizou. E também poder propor e desencadear ações de prevenção, promoção, de vigilância em saúde do trabalhador na rede de atenção à saúde, em conjunto com os centros de referência em saúde do trabalhador. Bom, eu vou terminando o módulo por aqui. Vou dizendo para você, tem muita informação lá pela frente e o próximo módulo nós vamos falar sobre os riscos nos ambientes de trabalho. Como que eles acontecem, como que você pode prevenir, como que eles adoecem. Nós temos um módulo também falando sobre as doenças do trabalho, ou seja, esse curso está recheado de informações para você. Mas a principal questão que eu preciso que você seja sensibilizado para isso é pensar que a pessoa que está entrando lá no ambiente de trabalho que você trabalha é um trabalhador como você. E é uma pessoa que pode estar adoecida em função de um processo ou de um acidente que teve no ambiente de trabalho, ou que ela já trabalha, ou que ela já trabalhou, mesmo que essa pessoa no momento esteja desempregada. Seguem os nossos contatos. Se você tiver dúvidas, não tem problema, entre em contato com a gente. Muito obrigada.